Saudações! Hoje venho falar dos problemas do sono, porque as pessoas não conseguem ter um sono reparador. Porque isto acontece e como podemos ter um sono reparador? Hoje vamos falar dos problemas do sono visto pelo lado espiritual, como os problemas espirituais podem prejudicar o nosso sono. Olá, eu sou a Renata. Antes de começarmos, gostaria de falar um bocadinho do nosso canal. Aqui falamos de doenças vistas pelo lado espiritual, como podemos melhorar a nossa saúde física, mental e espiritual, como podemos comunicar com entidades divinas, como por exemplo os anjos, e como eles comunicam connosco, como podemos melhorar a nossa felicidade e a nossa prosperidade financeira. Se gostas de temas como estes, subscreve o nosso canal, deixa o teu like e compartilha com os teus amigos. Como vimos nos vídeos anteriores sobre os problemas do sono visto pelo lado físico e pelo lado mental, existem três grandes problemas com o sono, que são eles: as pessoas que têm dificuldade em adormecer, as pessoas que adormecem, acordam durante a noite e têm dificuldade em voltar a dormir, e as pessoas que dormem, que acordam e que não conseguem dormir mais, que dormem pouco. Também vimos nos vídeos anteriores que para ser considerado um problema tem que haver uma perda no dia a dia, ou seja, a pessoa vai se sentir irritada, cansada, com falta de concentração, com falta de memória e pode ter um destes sintomas ou todos eles. No lado espiritual, as causas são diferentes no lado físico e no lado mental. Aqui estamos a falar dos problemas espirituais que prejudicam o nosso sono. Quando queremos dormir e não conseguimos, isto quer dizer que temos uma perturbação energética espiritual. A glândula pineal é responsável, entre outras coisas, pela regulação do sono, pela produção da melatonina, o hormônio que regula o sono. Esta glândula aumenta ou diminui a produção deste hormônio consoante a luminosidade que tem. Mas também é esta glândula que nos conecta com o mundo astral, ou seja, ela capta energias muito subtis, funciona como uma antena que sente aquelas energias subtis. Esta glândula também é considerada o canal de mediunidade. Então a falta de sono pode estar relacionada com a presença de algum espírito ou obsessor, e a energia da glândula pineal altera-se, e desta forma fica desregulada e não conseguimos dormir. Já alguma vez sentiste um medo inexplicável de dormir? Uma angústia que não consegues explicar, uns calafrios, uns tremores? Por exemplo, se estiveres quase a dormir e a sensação de um toque de alguma coisa no corpo ou um salto involuntário, e quando isto acontece nós acordamos e ficamos de olhos abertos ali em sentido e não conseguimos dormir. Ou também ouvir barulhos estranhos, ou termos pesadelos, coisas que nos façam acordar. Quando estas situações ocorrem, é normal no dia seguinte sentirmos-nos cansados e sem energia. Quando dormimos, o nosso corpo astral desprende-se do nosso corpo físico e entramos no plano espiritual. Isto acontece todas as noites sem que nós nos apercebamos. O nosso corpo astral pode ir ao plano espiritual para aprender, encontrar-se com outros espíritos, mas o nosso corpo astral tem que ir sempre ao plano espiritual para se alimentar desta energia sutil que alimenta e que nos mantém o nosso corpo espiritual saudável. Então a nossa aura, que é o campo energético à nossa volta, reflete os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Se estiver densa ou pouco limpa, pouco harmonizada, torna-se mais densa. Isso vai fazer que quando estamos no plano espiritual, vamos atrair para nós espíritos com a mesma energia. Semelhante atrai semelhante. E se estivermos numa energia densa, vamos atrair espíritos densos. E estes espíritos densos alimentam-se da nossa energia. O que acontece é que nós não nos sabemos proteger e esses espíritos sugam-nos a nossa energia e quando acordamos estamos cansados. Pode ainda ser que pessoas que nós conhecemos e que já desencarnaram e que tiveram uma forte ligação connosco nesta vida, não saibam que estão desencarnados
e mantêm-se perto de nós. E também eles se alimentam desta nossa energia. Quanto ao mundo espiritual, pode ainda ser outro motivo. Pode ser por vidas passadas. Neste campo há várias coisas que podem estar a prejudicar. Pode ser por causa de uma pessoa ter morrido a dormir e ter o sentimento de que vai dormir e pode morrer outra vez. Pode ser pode ter sido raptada durante a noite e daí tem este sentimento e tem dificuldade em adormecer. Pode ser que lhe tenha acontecido alguma coisa enquanto estava a dormir. Então, nesta vida, inconscientemente, tem dificuldades em dormir. Por exemplo, uma pessoa que chegava ao anoitecer e sentia-se angustiada e não sabia porquê. E então ela decidiu fazer uma regressão a vidas passadas. E ela descobriu que era um prisioneiro e que todos os dias, ao anoitecer, ela era torturada. E então tinha dificuldades em adormecer. Fez a sessão, limpou essa memória e passou a dormir bem e a deixar de ter esta angústia. Como melhorar o nosso sono se forem causas espirituais? Meditação. Meditar para entrar em contacto com a nossa metade sagrada, o nosso eu superior, para nos conhecermos melhor, para conseguirmos resolver melhor os nossos problemas e entendermos porque não conseguirmos dormir. Podemos fazer também uma limpeza energética. Se houver espíritos a roubar a nossa energia, podemos limpá-los, mas neste caso é aconselhável a fazer uma limpeza energética também à nossa volta, porque limpar só a nossa energia e não limpar a energia do nosso ambiente é a mesma coisa que tomarmos banho e vestirmos uma roupa suja. Continuamos sujos. Se tiver a ver com vidas passadas, uma regressão a vidas passadas é recomendado. O ideal seria fazer uma limpeza energética e depois uma regressão a vidas passadas, porque desta forma estamos a limpar a energia densa e é mais fácil chegarmos aos problemas das vidas passadas. É mais fácil entrarmos em contacto com as nossas vidas passadas, as memórias das nossas vidas passadas. Usar cristais debaixo da almofada também pode ajudar, como por exemplo o quartzo rosa e a ametista. Perguntas que poderemos conseguir obter respostas numa terapia de regressão a vidas passadas. Por que não consigo dormir se não tenho problemas na minha vida? Por que não consigo dormir se não tenho nenhuma preocupação que me impeça de dormir bem? Por que não consigo dormir na minha casa? Por que não consigo dormir se está tudo bem comigo? Portanto, conseguimos obter estas respostas numa terapia. Tenho que deixar aqui uma nota. Os trabalhos energéticos trazem resultados visíveis para a vida das pessoas, mas muitas vezes um tratamento só não é o suficiente. Têm que ser feitos mais. Mas também, se a pessoa faz um trabalho energético, sente-se melhor, mas não muda nada na vida dela, passado pouco tempo vai voltar a ter exatamente a mesma vida que tinha. Por exemplo, vou dar um exemplo do mundo físico, por assim dizer. A pessoa tem um problema, vai ao médico e o médico dá-lhe os medicamentos para ela se sentir melhor e diz-lhe que para ela não voltar às mesmas coisas ou ao mesmo padrão, tem que fazer uma boa dieta alimentar. Então a pessoa toma os comprimidos, sente-se bem e esqueceu a dieta. O que é que vai acontecer? Passado algum tempo vai ter exatamente os mesmos problemas. Com os tratamentos energéticos é exatamente a mesma coisa. A pessoa pode fazer um tratamento energético, sentir-se bem, mas se ela não mudar os pensamentos e as emoções, volta tudo ao mesmo em pouco tempo. Portanto, não depende só do terapeuta, também depende muito do paciente. Tem que haver um esforço da parte do paciente também. Não há milagres. Espero que estes conselhos tenham ajudado. Se gostas de temas como estes, deixa o teu like, compartilha e subscreve o nosso canal. Se tiveres alguma pergunta que gostasses que eu respondesse, deixa nos comentários. Gratidão e até breve.